Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O grande irmão está observando você. Meu nome é Wesley Christian, esse é o canal Conservadores e vamos ao vídeo. Então, digníssimos, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer uma resenha desse livro fenomenal aqui, 1984, de George Orwell. Já existem várias resenhas no YouTube, cada um falando de um aspecto do livro, opiniões de quem faz, algumas mais literárias, outras mais históricas. Já tem alguns tipos de exposições na rede desse tipo. Mas eu quero trazer para vocês a minha ótica desse livro, alguns comparativos que eu tracei com a nossa realidade e trazer um pouco da minha opinião também, minha indicação de leitura. Esse livro aqui foi publicado em 1949, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra. Ele traz uma distopia que passa em Londres e o protagonista é o Winston Smith. A gente acompanha esse Winston nessa vida dele, ele é um funcionário do partido externo, ele é um burocrata. E a sociedade, nessa distopia que é narrada por Orwell aqui em 1984, é uma sociedade dominada por um partido. Uma sociedade extremamente totalitária, dividida em castas. E o líder desse partido é o famoso Big Brother, o grande irmão. E o personagem principal que a gente acompanha, o Winston, percebe que há algo de errado. Ele fica muito incomodado com a forma como as coisas acontecem. Só que ele não sabe ao certo o que o incomoda, ele não tem nenhuma solução para isso, ele apenas faz parte dessa grande engrenagem e ele não sabe, não se lembra nem como que era a Londres antiga, antes da Revolução. Feitas essas considerações, esse panorama inicial sobre a obra, eu vou traçar alguns pontos que saltaram aos meus olhos quando eu fiz a leitura, trazer para vocês. Inicialmente tem a figura do grande irmão, como eu já disse. Há diversos posters colados por toda a cidade, de um tamanho assim, exorbitante, onde o rosto desse grande irmão, do Big Brother, ele tem aproximadamente 1 metro, com a frase escrita: o grande irmão está observando você. É daí que surge a figura do Big Brother, que virou um reality onde pessoas estão sendo observadas a todo instante, cercada de câmeras 24 horas. Essa ideia saiu desse livro, 1984, onde o grande irmão está sempre te observando, o Estado está sempre te observando. E além disso, tem uma figura um pouco apelativa, que eles colocam no grande irmão, de que ele está cuidando de você. Então essa figura, que a gente pode traçar um paralelo com os dias atuais, é a figura do próprio Estado em si. Como se o Estado estivesse cuidando de você, de maneira bem subversiva. O grande irmão, que é aquele que te intimida, que te limita, que te constrange, ele também cuida de você. Então, afinal, isso é tudo para o seu bem. E essa ideia de um Estado que cuida, de um Estado que dá, ela é uma ideia totalmente esquerdista, totalmente fascista, totalitária, de um Estado grande, um Estado inchado. E é o que a gente pode ver nos nossos dias de hoje também. A esquerda, a figura da esquerda, em suas mais diversas facetas ideológicas e políticas, eles veem o Estado como um abençoador. Alguns até o Estado como um Deus, como um ídolo, como o Estado provém tudo, o Estado me dá as coisas. E esquece que o Estado não gera nada. O Estado só suga. Quem gera riqueza são as pessoas. O Estado, pelo contrário, suga tudo o que há de nós, de todas as formas que ele consegue, através dos altos tributos. Além do pôster intimidador do grande irmão, há também as chamadas teletelas, que são telas que têm câmeras, e essas câmeras, de fato, estão te observando o tempo inteiro. E tem dessas câmeras no centro, nas ruas e dentro das próprias residências, principalmente dos funcionários do partido externo e do partido interno. O próprio Winston tem dentro da casa dele uma teletela. Então o controle ele é total e generalizado. Tudo que as pessoas fazem, tudo que o Winston faz, é visto, é sabido pelo partido. O partido literalmente controla tudo, vê tudo. O grande irmão literalmente está observando ele a todo instante. E um paralelo que eu trago também para os dias atuais, que eu enxerguei, que não parte diretamente do Estado brasileiro,
mas sim da evolução da tecnologia, do controle que as Big Techs têm sobre as nossas informações, sobre os nossos dados. Hoje, cada um de nós tem aí uma teletela, no mínimo. Alguns têm até mais, a gente mexe no computador constantemente, celular, notebook. E essas teletelas nos acompanham também durante todo o nosso dia, em todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. O Google, por exemplo, sabe exatamente para onde você vai, tem todos os seus dados de deslocamento, de local para local. Quando você pesquisa um produto na internet, depois chove de propagandas de produtos parecidos também para você. Então, nós estamos sendo observados o tempo todo, assim como o Winston. E até um exemplo que eu posso trazer dos dias atuais também, prático, é o governador de São Paulo, João Dória, que nesse período aí de pandemia, ele cogitou utilizar as operadoras de telefonia móvel para rastrear as pessoas que estavam saindo de casa, descumprindo a quarentena, o lockdown. Então, até que ponto nós vamos? Olha que ponto que a gente chegou. Não há mais liberdade, não há mais intimidade. Além disso, o alimento também é controlado. Para Winston, o chocolate, as roupas também, os cigarros, o gin, tudo é controlado, tudo é bem limitado. E o ministério que cuida dessa questão da fome, dos alimentos e tudo é o chamado Ministério da Fartura. Então é bem subversivo, bem contraditório. Temos 4 ministérios. O que cuida da questão da fome é chamado Ministério da Fartura. Então, nesse estado totalitário, as relações interpessoais são desestimuladas. Há um controle sobre isso, uma influência direta e indireta também. As pessoas não podem se relacionar, não podem ter prazer nem sexual, nem prazer gastronômico, nem prazer em arte. Não pode desfrutar de nada disso. O Estado tudo controla e ele traz a figura da igualdade como algo muito forte. Todo mundo tem que usar as mesmas roupas, todo mundo é submetido aí aos mesmos padrões de alimentação, de roupa. Realmente a igualdade tentando ser alcançada aí ao máximo. As relações sexuais, elas só são autorizadas para a procriação. E mesmo assim, ainda tem um total controle do Estado. Também as procriações, o nascimento de crianças, também é feito de maneira artificial. E trazendo novamente para os nossos dias de hoje, isso não parte diretamente do Estado brasileiro, apesar de alguns deputados e senadores terem essa visão. Mas dessa turminha aí da esquerda, há uma atitude totalmente totalitária no sentido de nos controlar também, controlar o que a gente veste, controlar o que a gente come, quer que a gente se torne herbívoro, quer que homens vistam saias, se vistam como mulheres, que mulheres se vistam como homens. Querem uma certa padronização também da mulher nos movimentos feministas, todos vão seguir aquele mesmo padrão, a gente pode observar, é o mesmo corte de cabelo, sovaco cabeludo, assim, de certa forma, é um padrão. Eles criam um exército, assim como em 1984. E o Winston, ele via isso, ele fazia parte disso. Todo mundo igual, todo mundo vestindo as mesmas roupas, ninguém se relacionando de verdade, nenhuma profundidade. Relativização da beleza, relativização da moral, a inversão dos valores. E Milton Friedman já dizia, a sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade não terá nem a liberdade e nem a igualdade. O pianista brasileiro Álvaro Siviero, também grande entusiasta de Beethoven, ele diz que apesar de Beethoven ter vivido nessa época de Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, Beethoven era muito questionador. Beethoven dizia já naquela época, como uma pessoa que tem que ser igual pode ser livre. E aí eu quero fazer mais uma menção também de outra obra do George Orwell, muito famosa também, chamada A Revolução dos Bichos. Eu não vou entrar muito a fundo nela, mas lá os animais tomam poder na fazenda e lá tem um lema deles que todos os animais são iguais. Mas eles depois descobrem que alguns animais são mais iguais que os outros. E o que a gente vê nos dias de hoje é a esquerda querendo também um exército de robô, de pessoas padrões, pessoas manipuláveis que seguem a doutrina cegamente. Sobre a questão sexual, hoje em dia esses movimentos eles banalizam totalmente o sexo, que é algo glorioso, é algo para ser utilizado para procriação, multiplicação da raça, ou então para união dos casais. E eles também invertem totalmente esses princípios morais que estão por trás do próprio ato sexual.
do próprio casamento, eles querem feminização dos homens, masculinização das mulheres. Eles incentivam, inclusive, a homossexualidade, o homossexualismo e o aborto. As crianças, nessa distopia totalitária, elas desconfiam de tudo, criticam tudo, menos o Estado. Logo que elas nascem, elas são doutrinadas, elas já começam um processo de doutrinação feito pelo Estado e, inclusive, elas são compelidas, até orientadas, a denunciar seus próprios pais se eles cometerem algum crime contra o grande irmão, contra o Estado. E algumas fazem isso, a gente vê total desespero, total insegurança que o Winston e os pais que são apresentados aqui no livro têm num cenário que os próprios filhos podem te denunciar quando você comete algum crime contra o Estado, contra o grande irmão. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Nosso sistema de ensino está totalmente tomado. Já há uma doutrinação de natureza esquerdista, marxista, infinita, né? Assim, descomunal, que acontece nas escolas, infelizmente. A demonização do homeschooling. A gente tem que pôr nossos filhos na mão do Estado. Só o Estado sabe o que é melhor para nós. O Estado cuida de nós. Não posso educar os meus filhos em casa, com os meus valores, com os meus princípios. Não. Eu tenho que submetê-los ao cunho do Estado, porque ele sim sabe o que é melhor para mim, e ele sim sabe o que é melhor para você. E esse Estado é totalitário a ponto de existir o crime de pensamento. Como as pessoas estão sendo vigiadas 24 horas por câmeras, pelos seus próprios filhos, pelos seus próprios vizinhos, e aqui eu faço um paralelo, né, da Alemanha nazista, os próprios vizinhos denunciavam, falavam que tinham judeus lá para serem capturados. Nós estamos passando por um período aqui que, meses atrás, vizinhos denunciando vizinhos que estavam indo trabalhar, que estavam indo ganhar o pão de cada dia, que estavam indo à igreja, ou que estavam fazendo uma confraternização em casa com seus amigos ou familiares. Então esse tipo de pessoa sempre teve, mas aqui há uma demonstração muito mais profunda e ainda mais com a existência do crime de pensamento. Se você pensa algo contra o Estado, contra o grande irmão, contra o partido, você é punido, você é torturado. Então, como tem câmeras, vizinhos, crianças, a gente fica muito limitado. O Winston fica, de certa forma, desesperado em várias situações. Isso restringe até a forma de pensar, limita até o pensamento livre. E o que a gente pode ver hoje em dia que traça nessa mesma linha? Cultura do cancelamento. Hoje em dia, para alguém realmente manifestar a sua opinião verdadeira, sincera, sem medo, né, de nenhum tipo de represália, a pessoa tem que ser totalmente independente, totalmente livre. Tem uma turminha preparada, principalmente no Twitter, nas mídias sociais, prontas para destruir reputação. Prontas para pedir a sua cabeça para quem quer que seja, se você falar algo contrário à agenda dela. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje a gente passa por um ainda fraco, ainda mitigado, porque isso não vem do Estado literalmente. Mas a gente está quase chegando a ponto de ser punido aí por crime de pensamento também. E tem um ponto gravíssimo que é demonstrado aqui, que é o controle das informações. Toda informação é extremamente volátil, extremamente desimportante, porque tudo pode ser modificado. O partido, o Estado modifica tudo, até o passado. O próprio Winston trabalha no Ministério da Verdade, que é o ministério responsável por encobrir, por retificar informações, datas, dados, erros, divulgações. E o que acontece? Eles divulgam lá uma informação. Olha, um exemplo. Esse ano nós vamos ter uma disponibilização de 20 barras de chocolate por pessoa por ano. Passa aí um mês, alguns dias que seja, vem uma notícia falando: olha, na verdade nós vamos ter um aumento de barras de chocolate. De 5 nós vamos passar para 7. Glória ao partido, nós vamos produzir, nós vamos disponibilizar mais chocolate do que estava previsto, que eram 5, mas na verdade eram 20. E o que eles fazem? Eles apagam, destroem todo o registro antigo de informação anterior e só vale aquilo que está dali para frente. Essa que é a verdade absoluta daí para frente. Isso envolve tudo, todo tipo de informação. Tudo eles retificam, corrigem, rasgam revistas, jornais, publicações, informações, propagandas. Tudo é objeto de retificação, de alteração, para o Estado, o partido, nunca errar. Então o partido nunca erra, ele sempre tem razão também. E o próprio livro traz uma frase muito interessante também. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente,
controla o passado. E o que a gente vê nos dias de hoje em relação a esse controle de informações, controle do nosso passado? Destruição de museus, de estátuas. Eles querem apagar realmente tudo que vai contra a ideologia deles. Um exemplo que eu posso dar é sobre a liberação do porte de armas. Se liberar o porte de armas, o Brasil vai virar um faroeste. Eles esquecem que, na verdade, o porte de armas já foi liberado. Ele já teve liberado um tempo atrás, anos atrás. E não era um faroeste. Muito pelo contrário. E eu digo mais, esquecem não. Eles não esquecem, eles omitem, porque é proposital. Então, nós somos vítimas de um controle de informação absurdo. São as informações falsas dos jornais, dessa grande mídia, as agências checadoras, que também são responsáveis por divulgação de muita informação falsa. Tudo em prol da cartilha, em prol da própria ideologia. E nós estamos aí, lutando para proteger o nosso passado, porque também Jorge Santayana, um escritor português, poeta, também diz, né, que um homem que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então, a intenção é destruir o nosso passado para que eles possam controlar o futuro. Joseph Goebbels, ministro da publicidade da Alemanha nazista, já dizia também: uma mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade. Então, o que a gente vê é isso, é uma luta de narrativas. São termos muito vagos também sendo utilizados na mídia e na boca de políticos, de ministros do Supremo, de autoridades estatais, como instituições democráticas. Parece que foi até um terno tem que pôr até um terno para falar. Instituições democráticas. Manifestações antidemocráticas. Eles pegam termos que podem significar ao mesmo tempo tudo e nada e utilizam isso como convém. Então é uma atuação direta até na nossa linguagem. Isso já abre um ponto próximo que eu vou tratar também sobre a linguagem. Nesse livro, nessa distopia totalitária, a implementação de uma nova linguagem ocorre, a chamada novilíngua. Cada vez mais eles retiram palavras do vocabulário, eles retiram advérbios, as pessoas ficam cada vez mais limitadas, de certa forma. Não conseguem mais expressar, tudo é muito limitado. Um exemplo, velha fala. Eles chamam de velha fala, no inglês antigo, que não é o novilíngua, chamam de velha fala. Uma pessoa que pensa de acordo com o partido, eles chamam de bem pensante. Então, assim, há uma limitação, eles excluem palavras, e um paralelo que a gente vê aí nos dias de hoje, que qualquer semelhança não é mera coincidência. Linguagem neutra. Eles querem abolir, eu vi esses dias uma notícia, os termos pai e mãe das fichas escolares, por suposto preconceito, homofobia. Isso é ridículo. É uma limitação da nossa linguagem cada vez mais. Isso limita a forma de pensar, limita o poderio que eu tenho de me expressar, de transmitir informação. E o último ponto a ser tratado é que aqui, nesse estado, há uma guerra infinita, uma guerra que nunca acaba, cíclica. E o motivo dessa guerra acontecer aqui é justamente para a queima de recursos. Para que as pessoas, na camada mais pobre, os proletários mesmo, que é a camada mais pobre, eles não têm acesso às riquezas. Então é uma queima de recurso, de mão de obra constante, que é feita através de uma guerra fictícia, uma guerra interminável contra outros dois territórios, que serve apenas para queimar recursos. E eu leio isso, aí eu penso na hora, que é para nós a corrupção, um Estado inflado gigante, essas obras hiperfaturadas, inacabadas, que em cada município tem, no seu município que você está assistindo, se não for mesmo que o meu aqui, Igarapé, com certeza tem uma obra inacabada aí, provavelmente foi superfaturada, tem anos que eles não terminam ela. O que são essas coisas se não uma queima constante de recursos que o Estado suga de nós até o último, até tudo que ele pode, com a suposta intenção aí de redividir, de redistribuir riqueza, mas na verdade pega tudo para ele e distribui migalhas. E a gente vê corrupção, esse povo cada vez ficando mais rico, super salários na administração pública. Isso tudo não passa de uma guerra. Não passa de uma maneira de queima de recursos para manter a população cada vez
mais restrita, aliado a todo esse outro panorama de controle aos quais nós somos submetidos. Então, meus queridos, de certa forma, todas as críticas que Orwell traz aqui sobre esse Estado totalitário são reais e atuais para nós, em certos limites de sutilezas também. Alguns impostos pelo próprio Estado, como eu demonstrei, pelo próprio Estado brasileiro, outros pelas Big Techs, né, por essas empresas que dominam aí o mercado tecnológico, outros pelos movimentos identitários, ideológicos de esquerda de cunho marxista. Então essa turminha, ela quer realmente destruir tudo que for contrário à sua própria ideologia. O que há é uma tentativa de controle totalitário de nossas vidas. E ele só aumenta. Seja ele do Estado, seja ele desses tipos de movimento. Mas assim, para encerrar, Orwell era considerado aí um socialista crítico ferrenho de Lenin. Na época, Lenin e Trotsky disputavam o poder na União Soviética e Lenin ganhou, e Trotsky, que queria implantar de forma mais marxista o socialismo em âmbito global, ficou como perdido em detrimento de Lenin. Orwell, que participou inclusive do lado esquerdista da Guerra Espanhola, fez essa crítica aqui a Lenin. Claramente a gente vê aqui a figura de Lenin como grande irmão e de Trotsky como perseguido. Contudo, mirando o socialismo de Lenin, Orwell acabou acertando todas as formas de socialismo, sejam elas marxistas, sejam elas de cunho gramscista. Todos os socialismos, as formas diferentes de socialismo foram expostas ao totalitarismo enrustido através dessa obra aqui de Orwell e as outras também, como Revolução dos Bichos. Então, basicamente, de maneira bem objetiva, o que essa obra aqui nos traz é que sem relações pessoais, sentimentais, sem confiança, sem uma linguagem ampla, não há liberdade. Então, digníssimos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero ter sido claro. Essa é uma leitura que eu indico demais, infinitamente, 1984, também a Revolução dos Bichos, de Orwell também, vou fazer depois uma resenha sobre ela. Esse ano, no início desse ano, inclusive caiu em domínio público, então o acesso a ela tá bem mais fácil. Várias editoras agora estão publicando e vendendo, então é uma leitura que eu indico demais. Abre a mente da gente, algo fenomenal, além de ser um romance muito bem escrito. Te prende demais. A gente acompanha o Winston Smith, que eu falei, ele vive, né, nesse estado, trabalha, se relaciona, e é uma leitura que te prende do início ao fim. Inclusive, a gente sente os desconfortos que ele sente. Muito bem escrito e é fenomenal. Indico demais. Então é isso, digníssimos. Esse foi o vídeo de hoje. Um prazer ter você conosco aqui mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, curta, comente também com, inclusive, sugestões de livros para trazer, para a gente fazer a leitura, para a gente trazer para vocês caso a gente já tenha lido. Nos siga também no Instagram, @canalconservadores. É isso, foi um prazer inefável ter vocês mais uma vez. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço.